Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. A 13ª rodada, quase chegando ao final, só falta um jogo, aliás, é Clássico Paulista, nesta segunda-feira, 8 da noite, no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians para fechar realmente a rodada. Dupla Fla-Flu, porque os extremos, o Flamengo é líder, o Fluminense é lanterna. Flamengo bateu no Maracanã nesse domingo por 2-1 Cruzeiro e o Fluminense perdeu em Caxias do Sul para o Grêmio por 1-0. Vasco da Gama ou Corinthians? Corinthians ou Vasco da Gama? Quem vai fechar a rodada na zona de rebaixamento ao lado de Fluminense, Grêmio e Atlético Goianiense? Esta é a questão. Vou falar sobre isso a partir de agora, a rodada e tudo mais, projeção da próxima rodada aqui no plantão do Paulinho. Classificação atualizada que tem o Flamengo líder isolado. 27 pontos na tabela. Na pior das hipóteses, se o Palmeiras vencer o Corinthians nesta segunda-feira, o Flamengo vai ficar com 1 ponto a mais que o segundo colocado, que aí vai ser o Palmeiras. O Palmeiras vence, vai a 26. O Flamengo tem 27. Se o Palmeiras não vencer, empatar ou perder, o Flamengo fecha a rodada com 3 pontos a mais que o segundo colocado, que no momento é o Botafogo. Flamengo 27, Botafogo 24 pontos, 7 vitórias, saldo 8, é o segundo colocado. Bahia 24 pontos, 7 vitórias, saldo 5, é o terceiro. E o Palmeiras fecha o G4. O G4 está fechado nesse momento na rodada com 23 pontos. Resta saber se o Palmeiras perder, vai ficar em quarto lugar com 23. Se o Palmeiras empatar, passa o Bahia, termina a rodada em terceiro lugar na frente do Bahia. Se o Palmeiras vencer, ultrapassa Bahia e Botafogo e fecha a rodada a 1 ponto do Flamengo e na segunda colocação na tabela. Projeção de momento para G4 sem o jogo do Palmeiras ainda, de 70 pontos. A exigência está altíssima. O Bahia, por aproveitamento, é o quarto colocado com 61,5% de aproveitamento, que daria 70 pontos ao final do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense com 22, São Paulo com 21, fecham o G6. Isso não muda mais, pessoal. O que pode mudar? Palmeiras assumir a segunda posição e aqui embaixo aí sim pode mudar bastante coisa. O que é mudar bastante coisa, Paulinho? Por enquanto o Vasco é o primeiro clube fora do Z4. É 16º colocado, tem 11 pontos. Está à frente do Atlético Goianiense, que abre a zona de rebaixamento pelo número de vitórias. O Vasco tem 3 vitórias contra 2 do Dragão, por isso que o Atlético está na zona de rebaixamento e o Vasco fora dela. Beleza? Mas, como o Corinthians joga com o Palmeiras nesta segunda-feira às 8 da noite em São Paulo, no Clássico Paulista, se o Corinthians vencer a partida, de 9 pontos vai a 12 pontos e 2 vitórias. Vai ultrapassar o Grêmio, o Atlético Goianiense e o Vasco, vai terminar a rodada na 16ª posição, portanto fora da zona de rebaixamento. Não tem como o Corinthians ultrapassar, por exemplo, o Vitória. Vitória que perdeu para o Atlético Paranaense em casa, no Barradão, nesse domingo. Deu uma falhada na voz, né, pessoal? Perdeu para o Atlético Paranaense em casa, no Barradão, por 1-0 nesse domingo. Está com 12 pontos e 3 vitórias. Se o Corinthians vencer, o Palmeiras vai a 12 pontos. Cadê o Corinthians aqui? 12 pontos e 2 vitórias. Então, ou é o Vasco da Gama ou é o Corinthians. Um dos dois vai fechar a rodada juntamente com Atlético Goianiense, com Grêmio e com Fluminense na zona de rebaixamento. Só resta saber o resultado então de Palmeiras e Corinthians para sabermos se o Vasco vai estar no Z4 ou o Corinthians vai permanecer na zona de rebaixamento ainda nessa rodada. Deixa eu olhar para cima, pessoal. Flamengo. 7 rodadas como líder. Fechamos aí, estamos fechando a 13ª rodada. Flamengo, das 13 em 7, foi líder. Está na liderança 4 rodadas seguidas, o Flamengo. G4, pessoal. Flamengo, há 11 rodadas no G4, 11 das 13 rodadas, em 11 delas o Flamengo no G4. Botafogo, 11 rodadas no G4. O Bahia, 8 rodadas e o Palmeiras, 4 rodadas. Beleza? G6. Atlético Paranaense, que está aqui na 5ª posição, 12 das 13 rodadas entre os 6 primeiros. Aí Botafogo e Flamengo, 11 rodadas. Bahia, 10 rodadas no G6. Palmeiras, 7 rodadas. E o São Paulo, 4 rodadas no G6. Vamos para baixo.
Fluminense, 6 rodadas das 13 na zona de rebaixamento. Grêmio, 5 das 13 rodadas na zona de rebaixamento. Lembrando que o Grêmio jogou até agora 11 partidas, 2 a menos. Mas nas 13 rodadas, em 13 delas, 5 das 13, o Grêmio esteve na zona de rebaixamento. E a equipe do Atlético Goianiense, 10 rodadas, jogou 13 partidas em 10 rodadas das 13, o Dragão terminou a rodada na zona de rebaixamento. A próxima acontece na quarta e também na quinta-feira. Próxima rodada é a 14ª, estamos já nos encaminhando, pessoal, para a reta final do primeiro turno, hein? São 19 rodadas. Quarta-feira começa a 14ª rodada. Na quarta, às 7 da noite, tem Cuiabá e Botafogo. 8 horas, Vasco e Fortaleza, Criciúma e Cruzeiro. 9h30, Bragantino e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo. Na quinta-feira, 4 jogos fechando a rodada. 7 da noite, 2 partidas. Grêmio e Palmeiras, que vão jogar em Caxias do Sul, Bahia e Juventude, lá em Salvador. 8 da noite, 2 jogos. Corinthians e Vitória em São Paulo, Fluminense e Inter no Rio, no Maracanã, são jogos da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo líder, Fluminense lanterna. Vasco da Gama ou Corinthians? Quero a sua opinião. Quem você acha que fecha a rodada junto com Fluminense, Grêmio e Atlético Goianiense? Fluminense, Grêmio, Atlético Goianiense, Dragão, na zona de rebaixamento. Será o Vasco ou será o Corinthians? Lembrando, para o Coringão sair do Z4, na rodada tem que vencer o clássico com o Palmeiras. Se o Corinthians empatar o jogo, vai a 10 pontos uma vitória, fica atrás do Grêmio na 19ª posição. Se perder, permanece em 19º com 9 pontos. Se ganhar, vai a 12 pontos. 2 vitórias, passa Atlético Goianiense, passa Vasco, fecha a rodada em 16º. Quero a sua opinião. O que você acha? Quem vai fechar a rodada no Z4, na zona de rebaixamento? O Corinthians ou o Vasco da Gama? É isso aí. Fui.